Vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Para que todos possam participar. A cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora 9, versículo 2, toda a igreja. E ele vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Versículo 4, toda a igreja. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8, em toda a igreja. Versículo 9 diz assim: todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Versículo 10, toda a igreja. Conheciam, pois era ele que se sentava de esmola à porta do templo, e ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe aconteceu. Pode se assentar, glorificando nosso Deus, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amada igreja do Senhor, Deus aceitou essa palavra dentro do meu coração. E eu fiquei estudando, também com o Espírito Santo de Deus. Queria falar através dessa palavra. E o tema que Deus aceitou dentro do meu coração eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Amém? Amém, irmãos? Diga assim, aquilo, bem forte, diga assim, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Agora nós vamos repetir bem forte. Amém? Diga assim, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Amém, irmãos? Esse é o tema que Deus aceitou dentro do meu coração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que o Espírito Santo de Deus irá falar conosco na noite de hoje. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus e o que nós podemos aplicar em nossa vida. Amém, irmãos? Então, esse texto, a Bíblia vai nos dizer que o livro de Atos, amada igreja do Senhor, tem 28 capítulos. Porém, o livro de Atos é o único livros da Bíblia que não tem fim. Amém? Então, 28 capítulos. O livro de Atos é um livro que terminou abruptamente. A palavra abruptamente significa que ele teve começo, porém não teve fim. O livro de Atos ele vai terminar com a história da igreja, de nós que eu estou falando, de nós que estamos aqui, cada um de nós, amada igreja do Senhor, que fomos chamados por Deus, representando Deus aqui na terra, como embaixador de Cristo. Nós vamos deixar a nossa marca, nós vamos deixar a nossa história registrada, amada igreja do Senhor, durante a vida. O tempo, amada igreja do Senhor, que existir existência na terra, a sua história será marcada naquilo que Deus irá fazer através da tua vida. Amém? Quantos acreditam que serão usados por Deus de uma forma extraordinária? Levanta a sua mão nessa noite e glorifique o nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que o livro de Atos foi escrito a um homem chamado Teófilo. Alguns dizem que Teófilo era uma pessoa, outros dizem que Teófilo, amada igreja do Senhor, diz que é a igreja. Então, o livro de Atos e o livro de Lucas foi escrito, amada igreja do Senhor, justamente dirigido a este homem chamado Teófilo. Então, amada igreja do Senhor,
eu quero dizer que o livro de Atos, amado igreja do Senhor, ele se inicia a sua história após a ascensão de Jesus, acerca da sua morte e da sua ressurreição. A Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos agora estão, amada igreja do Senhor, de todos aqueles que Jesus chamara. Mateus capítulo 10 vai nos dizer que Jesus chama 12. Lucas capítulo 10 vai dizer que Jesus chama mais 70. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Coríntios, amada igreja do Senhor, que há mais de 500 irmãos que estão servindo ao Senhor. Então a Bíblia vai estar nos dizendo, amada igreja do Senhor, que agora é a era da igreja primitiva, onde o povo, aqueles que foram chamados por Deus, e como Jesus tinha dito, amada igreja do Senhor, em João capítulo 17, que não deixaria o povo órfão, que enviaria um consolador da verdade para que pudesse estar com o seu povo, amada igreja do Senhor, fazendo a obra. A Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos. João capítulo 20, verso 22, Jesus sopra o seu Espírito sobre os seus discípulos. Agora, amada igreja do Senhor, Jesus ele vai embora, o Espírito Santo de Deus desce. Cada um de nós que estamos aqui tem um Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós somos comissionados a fazer uma grande obra. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te chamou, diga assim para ele, para uma grande obra. Se você acredita, você vai dar glória a Deus aí. Diga assim para o seu irmão: não é pequena obra não, é grande obra. Amada igreja do Senhor, para realizar coisas grandes, aleluia, Deus chama pessoas improváveis, pessoas que são discriminadas, porque, amada igreja do Senhor, se existe alguém que é especialista em reciclar aquilo que não presta, é Deus. Aleluia. Cada um de nós temos a nossa história, só nós sabemos aonde Deus nos tirou. Aleluia. Eu quero te dizer na noite de hoje, aleluia, que Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas Jesus transforma. Todos que foram transformados por Deus, levanta a sua mão junto comigo e dá um prato de glória para o nosso Deus. Diga assim, bata no peito: eu não fui chamado pelos homens. Diga assim: eu fui chamado por Deus. Quem acredita nessa palavra, dá um prato de glória para o nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, aleluia, após a descida do Espírito Santo de Deus, onde envolve 120 homens que estão dentro da casa e todos ficaram embriagados. Agora no texto de Atos capítulo 3 vai contar, amada igreja do Senhor, a cura de um homem coxo, aleluia. Agora Pedro, aleluia, quando Pedro e João vão entrar no templo chamado Formosa. Que templo é esse? Que porta é esse que este paralítico ele está? Amada igreja do Senhor, havia duas portas no templo chamado Formosa. Dentro desta porta havia outras portas. Aleluia. Esta é a porta mais, aleluia. A Bíblia vai nos dizer dentro da história que esta é a porta que entrava muitas pessoas adentravam por essa porta. Então esse coxo aproveitou a oportunidade. Opa, eu vou ficar onde passa bastante o movimento de pessoas, porque há uma expectativa no coração do coxo de receber algo, aleluia, que o homem, aleluia, poderia saciar a sua necessidade somente naquele momento ou alguns dias. Só que ele foi surpreendido, amada igreja do Senhor. Assim como Deus trouxe nós aqui na noite de hoje, eu quero te dizer que Deus irá te surpreender. Aleluia, Deus vai suprir todas as tuas expectativas. Talvez você adentrou por essa porta, aleluia, com um pensamento mesquinho, acreditando que Deus só pode te dar coisas pequenas. Mas eu quero te dizer na noite de hoje, Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus faz além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Deus vai além da minha e da tua capacidade. Eu quero te dizer na noite de hoje que Deus vai surpreender crentes aqui na noite de hoje. Aleluia, Jesus. Havia duas portas e esta porta era de frente para o Oriente. Aleluia. Oriente, onde nasce o sol.
para Davi como deveria construir o templo. Porque Deus sempre quis estar do lado do seu povo. Deus quis sempre estar envolvido junto com o seu povo. Aleluia. Então Deus mandou a estrutura, aleluia, a planta para que Davi, aleluia, pudesse deixar para o seu filho Salomão construir agora este templo chamado Formosa. Uma das portas, amada igreja do Senhor, aleluia, havia 2 portas. Dentro desta porta havia outras portas. E eu quero profetizar essa palavra na tua vida. Levanta a tua mão nessa noite. Aleluia. Eu não sei a porta que você entrou. E a furiação de Comanai teve a surianda da show de Comanabassuticai. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que esta porta que você entrou, aleluia, na noite de hoje o Espírito Santo de Deus manda te dizer, e Deus disse: fala a minha igreja, que dentro desta porta que o meu povo entrou, eu vou abrir outras portas do lado de dentro. E se você entende o que Deus está falando nessa noite, você que tem pedido algo para Deus, você que tem pedido um milagre, você que tem pedido, aleluia, que você venha ser reconhecido aonde você está, na noite de hoje, Deus usa a minha vida para te dizer: dentro desta porta eu vou abrir outras portas para o meu povo. Se você entende isso, glorifique o nosso Deus na noite de hoje. Esse glória podia ser melhor, irmão. Havia 2 portas. E este coxa aqui, ele não perdeu a oportunidade. Eu vou ficar na porta onde tem o maior movimento de pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que os judeus oravam 3 vezes ao dia. Diga-se, 3 vezes ao dia. Orava sexta, ora nona e antes do pôr do sol. Ora sexta, 9 horas da manhã. Ora nona, 3 horas da tarde. Antes do pôr do sol, 6 horas da tarde. Aleluia. Esse homem, eu não sei, a Bíblia não vai dizer o horário que ele era colocado ali. A Bíblia vai dizer que todos os dias alguém levava ele ali naquela porta. Não fala, não especifica o horário que ele chegava, o horário que ele saía, mas eu creio, aleluia, dentro das coerências do meu pensamento, que esse homem ficava de manhã até a tarde. Aleluia. Só que no outro dia ele era colocado de novo. Aleluia, porque era um homem que sempre dependia de esmola de alguém. Mas essa noite eu quero te dizer, a Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que ele foi surpreendido. Aleluia, assim como Deus essa noite irá te surpreender. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro e João, aleluia, na hora nona, 3 horas da tarde, está subindo as escadas do templo, ele se depara com aquele paralítico. Ele se depara com aquele homem, aleluia, com aquela situação, aleluia, aquele homem que ia apenas uma esmola, irmãos. Entenda o que Deus está te dizendo na noite de hoje, aleluia, aquilo que você está pedindo para Deus, aleluia, Deus vai quebrar o protocolo na noite de hoje, aleluia, porque Deus não tem esmola para você. Coisas momentâneas que Deus tem para você na noite de hoje são coisas eternas. Quando eu disse aqui, o tema, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Diga bem forte assim: aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu estou falando de algo que Pedro e João tinham, algo que eu e você deveria ter: a unção de Deus. A unção de Deus não se compara com prata, não se compra com ouro, aleluia, não se compra com coisas materiais. Aleluia, a unção de Deus, ela é conquistada através de esforço. A unção de Deus, amada igreja do Senhor, aleluia, muda a vida de outras pessoas. A unção de Deus, a autoridade que tem o nome de Jesus, através da unção de Deus que está sobre a nossa vida, muda histórias de famílias. A unção de Deus que está sobre a vida do homem, a unção de Deus te leva aonde você nunca poderia chegar. A unção de Deus faz você se destacar. A unção de Deus, amada igreja do Senhor, te leva em patamares maiores. A unção de Deus faz a diferença na vida do homem. Só que quem está disposto a receber essa unção? Quem está disposto a gastar
A irmã Kátia falou assim: pastor, o senhor tem que ir lá ver meu pai. Falei: irmã Kátia, o negócio lá está feio. Mas eu falei para ela assim: Kátia, presta atenção. Deus vai fazer duas coisas. A palavra profética. Diga assim: eu sei. Diga bem forte: eu sei. Me ajuda a pregar aí, moço. Eu vou cair aqui. Diga assim: eu sei quem eu tenho servido. Será que a nossa voz, a nossa palavra tem autoridade, irmão, em alguma casa? Tem pessoas que não têm nem autoridade dentro da sua casa. Aleluia. Será que você tem autoridade diante de Deus? Aleluia. Será que quando você abre a boca, amada igreja, a situação, a circunstância da sua vida muda? E eu disse assim: irmã Cátia, duas coisas Deus vai fazer. Ou Deus tira teu pai de lá, ou Ele não vai tirar. Ou Deus vai levar teu pai. E sabe o que aconteceu? A segunda opção. Eu orei. Na hora que eu estou orando, eu coloquei a mão. 3 dias jejuando. Falei: Cátia, eu vou fazer 3 dias de jejum, o negócio vai acontecer. Aleluia! Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem tomar café. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem almoçar. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem jejuar. Aleluia! A unção, amada igreja do Senhor, não se compra com dinheiro. As pessoas querem, pastor Paulo, a mudança dentro da sua casa, mas não querem pagar preço. Quando eu comecei a orar, coloquei a mão na barriga do pai dela. Deus, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Aleluia, todos os demônios estão segurando a vida dele. Eu te dou uma ordem, solta a vida dele, solta a vida dele. Quando eu comecei a orar, amada igreja do Senhor, aleluia, algo que estava atrás de nós, um homem que estava atrás de nós começou a espirrar para todo lado. Um líquido verde que começou a explodir, aleluia, da garganta daquele homem, aleluia, e houve uma correria dentro do quarto. Eu quero te dizer que a unção de Deus faz a diferença na vida do homem. Eu estava orando pelo pai dela, pastor Paulo, e quem recebeu o milagre foi o que estava do lado. Oh meu Deus do céu, levanta a tua mão essa noite. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Uma nova unção de Deus está descendo sobre a tua vida. Uma unção que vai marcar a tua história, o teu ministério, a tua chamada, aquilo que Deus tem para a tua vida. A unção de Deus não pode ser comprada com dinheiro. Diga assim para o seu irmão: é, irmão? Diga assim: é, irmão? A unção exige esforço. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, pastor. E a Bíblia vai nos dizer. Aí a Kátia conhecia esse homem, né, irmão? Voltando aqui. Morava lá no Maitá. Pastor Paulo, aquele homem foi curado. Eu nem orei pela vida dele. A unção de Deus faz a diferença. Eu falei para minha esposa: na vida, Gilmara, na nossa vida passa por fases. Tem dia que a gente, oh glória, aleluia, a gente está lá em cima, a gente está buscando um monte, a gente está orando, a gente está buscando, é madrugada orando, é na igreja orando, aleluia, a tua vida envolvida em oração 24 horas. Mas tem dia que você não consegue movimentar os seus lábios, você não tem força para orar, aleluia, parece que a tua oração não passa nem do teto do teu, aleluia, da tua casa. Você ora, aleluia, e você diz: Senhor, até quando eu clamarei, o Senhor não me ouvirá. E a gente clama, queremos ouvir a voz de Deus, e parece que o céu está em transe, aleluia, a nossa oração não agrada nem nós mesmos. Aí tem dia que a gente é um super-herói, mas tem dia, irmãos, a gente ora por pessoas e quem está precisando de oração somos nós. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ninguém nunca ouviu da minha boca, aleluia, eu subi no altar
O povo estava pulando e adorando do lado de dentro. Mas algo impossibilitava aquele homem de adentrar dentro do templo. Aleluia, aquele homem era paralítico de nascença. Outra, ele não podia entrar dentro do templo por causa da paralisia que ele tinha. Aleluia, isso impedia a amada igreja do Senhor que ele pudesse adorar a Deus. Aleluia, do lado de fora ele só ouvia. Aleluia, assim como muitos dentro da igreja só conhecem Deus de ouvir falar, não teve uma experiência verdadeira com Deus. E eu falei para minha esposa: achou esse ano foi difícil. Aleluia, pastor Paulo, eu lutei de todas as forças para me manter de pé. Aleluia, precisava, falei, não tem ninguém. Aleluia, eu fui atrás de apóstolos, fui atrás de pastores, eu fui atrás de homens de Deus, mulheres de Deus, eu fui atrás de títulos. Ninguém pode me ajudar. Mas eu conheço o caminho. E eu falei: Deus, eu te conheço por um caminho, e esse caminho é através da renúncia, este caminho é através da oração, este momento, este caminho, aleluia, é onde eu sei, aleluia, que Deus pode me colocar de pé novamente. A unção de Deus faz a diferença na vida do homem. Talvez muitos não querem mais essa unção. Parece que é um pouco caro, porque vai exigir o nosso tempo, vai exigir, amada igreja do Senhor, aleluia, que a gente pare um pouco da nossa vida. A nossa vida é uma correria 24 horas. A gente às vezes não consegue dormir por causa do problema que tem que resolver no outro dia. Aleluia, se eu não consigo resolver o problema que está no outro dia, como que eu vou conseguir orar? Como que eu vou gastar tempo na presença de Deus? Aleluia. Antigamente nós víamos, tem monte, vamos orar na igreja. A gente convoca o povo hoje e cada um tem uma desculpa, cada um tem um compromisso, cada um tem sua família. Aleluia. As coisas de Deus têm sido colocadas em segundo plano. Aleluia. Só quando eu estou falando de algo, aleluia, que o dinheiro não pode comprar, você não encontrará de outra forma a unção de Deus, se não for por meio de oração, gastar tempo de joelhos dobrados diante de Deus. Aleluia, você, amada igreja, gasta tempo diante de Deus, mas quando você se coloca de pé, você não precisa falar muito. Diante do nosso adversário, você não precisa falar muito. Sabe por quê? Porque você falou muito diante de Deus. E quando você se coloca de pé, a tua oração é poucas palavras. Aleluia. Só usar o nome. Levanta a tua mão nessa noite. Aleluia. Pedro e João. A Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, quando estavam entrando na porta, chamado Formosa, aleluia, a hora 9, 3 horas da tarde, ele foi, aleluia, abordado pelo paralítico, por aquele homem coxo. Aleluia, ele disse: eu não tenho dinheiro e também não tenho prata. Era tudo que o homem queria, pastor Paulo. Eu não tenho dinheiro e não tenho prata. Se é o que você veio buscar aqui. Mas o que eu tenho, eu posso impartir contigo. Meu Deus, impartição. Eu estou sentindo a presença de Deus. Impartilhar dons. O que eu tenho, eu posso te dar. Algo que o dinheiro não pode comprar. Você sabia que se eu impartir os dons com você, você não precisa orar ao mesmo tempo que eu oro? Você sabia, se eu impartir os dons que Deus me deu com você, você não vai precisar pagar preço para buscar o dom que Deus me deu. Eu não tenho prata, não tenho ouro. E esse homem queria o quê? Dinheiro, esmola. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te
Levanta a tua mão nessa noite, eu quero te dizer, essa paralisia impedia que este homem entrasse dentro do templo. Essa paralisia fazia com que este homem dependesse de migalhas. Mas nessa noite Deus manda te dizer, aleluia, não tenho prata, não tenho ouro, mas nessa noite, aleluia, levanta em nome de Jesus Cristo, toma a tua cama e anda. Toda paralisia, tudo que te prende, todas as correntes que aprisiona a tua mente, todas as correntes que aprisionam o teu corpo, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Esse homem estava atrás de recursos materiais. Até aí entendo, pastor Paulo. Se nós servirmos a Deus, se for algo material, Deus ele te dá. Mas o problema é que as pessoas são tão preocupadas com as coisas materiais, elas não estão preocupadas com as coisas espirituais. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que aquela esmola seria uma solução, amada igreja do Senhor. Aleluia. Uma solução imediata, iria resolver o problema naquele momento. Aleluia. Algumas soluções da nossa vida são soluções imediatas para a nossa vida. Aleluia. O dinheiro vai te ajudar por um momento, amada igreja do Senhor. São recursos temporários, aleluia. Mas Deus nessa noite, Ele quer resolver profundos problemas, aleluia, de paralisias em nossa vida. Diga assim para o seu irmão: o que Deus tem para a tua vida. Profetiza aí como profeta. O que Deus tem para a tua vida. Diga assim: não é algo momentâneo. Diga assim: o que Deus tem para a tua vida é algo definitivo. Quantos creem nessa palavra? Levanta a tua mão para o alto e glorifique o nosso Deus. O poder de restaurar a fé. Este homem, ele tinha uma fé do lado de fora. Mas quando ele foi envolvido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção que impactou e mudou a vida daquele homem, eu quero dizer na noite de hoje, aleluia, a unção de Deus é compartilhada, aleluia, a unção de Deus é que despedaça o jugo. A Bíblia vai nos dizer, Isaías capítulo 10, verso 27, a unção de Deus despedaça o jugo, aleluia, a unção de Deus é compartilhada. Levanta a tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Nessa noite, a unção nova da parte de Deus desce sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. O que, pastor, o senhor quer dizer na noite de hoje? Que essa paralisia que te impede, essa paralisia que te impede de você conquistar, essa paralisia que impede de você obedecer, aleluia, de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, nessa noite, aleluia, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Paralisia, ouça minha voz, a todos que estão presos, a todos que estão acorrentados, a todos que não conseguem se movimentar, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. Tome a tua cama e anda. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para o alto e glorifique o nosso Deus. O verdadeiro propósito da mudança, da restauração na vida daquele homem foi exclusiva, aleluia, assim como está sendo exclusiva também na noite de hoje, o nome de Jesus. O poder de Deus sobre a vida do homem mudou a história daquele homem, foi além das suas expectativas. Não tinha remédio que podia curar a sua paralisia, não tinha dinheiro que pudesse mudar a sua paralisia. Mas a unção de Deus faz isso. Ele profetizou
profetizou a unção de Deus que está sobre a vida de Pedro e João. Fizeram aquele homem sair daquela situação de paralisia. Aleluia. Levanta a tua mão nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tudo que está parado na tua vida, entenda que Deus está falando contigo na noite de hoje. Como profeta de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Tudo que está parado na tua vida nessa noite vai começar a se movimentar. Aleluia. Tudo que está parado sobre a tua vida vai começar a andar. Oh meu Deus, se você entende que Deus está falando contigo na noite de hoje, levanta a tua mão para o alto, rasga o teu coração e glorifica o nosso Deus. O milagre de uma, aleluia, da deficiência, aleluia, vai envolver a muitos aqui na noite de hoje. Aleluia, aquilo que te restringe, aleluia, de impedir, aleluia, de adentrar dentro do templo para adorar na noite de hoje. Toda a restrição que há na tua vida nessa noite, aleluia, Deus vai te dizer: eu estou te curando. Aleluia, você não só vai andar, mas vai saltar diante da presença de Deus. Através da unção do poder de Deus, pastor Paulo, aquele homem queria apenas uma esmola. Se Pedro e João tirassem, será que eles não tinham uma esmola mesmo? Fico pensando. Mas ele disse: eu vou te dar algo melhor. Eu vou te dar algo para mudar a tua situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Todo impedimento que havia nesse homem de adorar a Deus, porque ele só ouvia do lado de fora. Mas nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida. Você não estará lá do lado de fora. Quando eu digo do lado de fora, a tua mente, tu está sentado aqui, mas a tua mente está lá fora. Nessa noite você vai ser envolvido pela unção de Deus. Assim como esse paralítico, aquilo que ele não podia fazer, ele começou a fazer. A Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que ele entrou com Pedro e João dentro do templo chamado Formosa. Ele começou a saltar e a pular e a adorar a Deus. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Toda glória seja dada a ti. Toda honra, toda glória seja dada a ti. A unção de Deus está sobre esta casa. Diga assim para o seu irmão, profetiza na vida dele. É coisa boa, ele vai gostar. Diga assim: o que Deus vai fazer na tua vida. Pessoas que te viu parar, diga assim, vai ficar. Diga assim, não vão acreditar o que Deus vai fazer na tua vida. Pastor Paulo, o povo que estava do lado de dentro, que olhava a situação daquele homem que estava do lado de fora, eles viram, não era aquele coxo que estava todos os dias na porta, aleluia, que era colocado de manhã, ficava o dia inteiro no sol, chuva, dependendo de esmola, aleluia, e começou a saltar e adorar a Deus dentro do templo. Não é aquele coxo, aleluia, e a Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que Pedro aproveitou a oportunidade para dizer, aleluia, este homem não foi eu que curei, mas este homem foi curado por algo que Deus me deu, a unção, aleluia. Eu disse para esse paralítico quando ele me pediu esmola: levanta-te e anda, e ele se colocou de pé, então dentro do templo, saltando e adorando a Deus, e todos que viram ficaram admirados. Deus ainda muda a história de pessoas. Deus pega aquilo que é improvável, aleluia, e faz ser provado. Deus pega aquilo que o homem, a sociedade rejeita e recicla. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir aqueles que são. Aleluia. Deus é o
sabedoria. A Bíblia vai nos dizer, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Acharão quem? Deus. Acharão a sabedoria. Aleluia. Eu quero dizer na noite de hoje, a Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que o povo de Deus estava sendo, aleluia, todos os dias os filisteus iam e amedrontavam, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que durante 20 dias, aleluia, o povo dizia, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que os filisteus diziam, aleluia, não tem ninguém aí em Israel que pode lutar com o meu gigante Golias. Davi, 17 anos, 1,70 m, aleluia, ele disse para o gigante, você vem comigo, contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a tua mão nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. Não existe gigante diante da unção de Deus que está sobre a tua vida que não pode tombar. Irmãos, Davi pegou uma pedra. A Bíblia vai dizer que ele pegou 5 pedras, mas ele usou uma. Foi no ribeiro de Besor, 5 pedras. Pegou uma pedra só, colocou na sua funda, rodou, bateu bem na testa de Golias. A tendência de quem toma uma pancada é cair para trás. Mas quando Deus quer te honrar, a vitória vai cair no teu pé. Oh meu Deus do céu. O gigante tomba diante de Davi, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que Davi com 17 anos, pastor Paulo, não conseguiu pegar a espada de Golias. E levantando, pastor Paulo, aquele frangido, aquele magrelo, levantava a espada, mesmo não conseguindo, levantou para o alto, e bem no pescoço de Golias, cortou a cabeça do gigante. A unção de Deus faz a diferença sobre a nossa vida. Eu estou dizendo que Deus quer usar a tua vida. Pessoas que estão aí fora morrendo, Deus quer usar a tua vida. Você tem que gastar tempo diante da presença de Deus. Autoridade no nome de Jesus. Filipenses 2, versículo 10. Jesus não fez usurpação de ser como Deus. Aleluia. Deus, aleluia, o nome, aleluia, autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, onde todos têm que submeter o nome de Jesus. O nome de Jesus é uma bomba atômica para destruir todas as fortalezas do inferno. Glória a Deus. Pastor, como que eu vou usar essa unção? Leitura da palavra, gastar tempo com Deus, jejum, aleluia, e oração. Leitura da palavra, oração e jejum. Não tem prova que Deus não toma. Se você fizer isso, não só a tua vida mudará, mas vida de pessoas que você conhece, aonde Deus te levar, serão mudadas pelo poder da unção que há sobre a tua vida. Toda restrição que nos impede de adentrar dentro do templo serão quebradas na noite de hoje. Você não só vai andar, mas você saltará. E ainda além de saltar, saltando diante de Deus, você entrará louvando a Deus por essas portas. Nessa noite você tem motivo de sobra de se alegrar diante da presença de Deus. A graça de Deus que está sobre a nossa vida, ela ainda restaura indivíduos. Por que Deus faz isso? Para que nós possamos ter uma comunhão profunda com Deus que nós servimos, uma adoração, aleluia, eterna, uma oração permanente diante do nosso Deus. Deus quer mudar a vida de pessoas que estão próximas de você.
Tem uma irmã aqui que mandou uma foto para minha esposa, aqui que eu não vou falar o nome dela. O irmão dela está preso no crack, está preso na cocaína. Para quem viu aquele jovem não, aquele homem, irmãos, está parecendo uma agulha o cara. Foi levado para o hospital do Guarujá. Cadê a unção dos irmãos? Na verdade, o paralítico estava do lado de fora, mas existem pessoas que estão aqui dentro, que estão paralisadas. Se tornamos cristãos religiosos. É mais um dia. Se der, eu vou. Se não der, eu vou. Primeiro minhas coisas, depois as coisas de Deus. Primeiro para mim, depois para Ele. Ninguém quer pagar mais preço. A dor que dói hoje, só sinto quando é dentro de mim. As pessoas que estão do lado do meu derredor, não me interfere nada na minha vida. Pessoas que estão vivendo a vida de individualidade, pessoas que só pensam em si próprio. A dor do outro não interfere em nada na tua vida. Pessoas estão morrendo do teu lado. Deus na noite de hoje quer levantar a tua vida. E o médico já disse, ainda que ele saia de lá, talvez ele vai virar um vegetal. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, e nós, na nossa paralisia, mentes paralisadas. Mas nesta noite, eu libero uma palavra profética para a tua vida. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você acreditar, você vai soltar dessa cadeira. Em nome de Jesus, toda a paralisia mental, tudo aquilo que te prende, todas as correntes que tem te aprisionado, tudo que tem te impedido de adorar a Deus, tudo aquilo que tem impedido de você se alegrar perante a presença de Deus, em nome de Jesus, toma a tua caminhada. Diga assim hoje, manda no peito. Diga assim hoje, tudo que está parado na minha vida vai começar a se movimentar. Diga assim, tudo que está parado na minha vida. Diga assim, oh meu Deus do céu, aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está mandando te dizer na noite de hoje, tudo que está parado na tua vida vai começar a andar. Oh meu Deus, se você entende isso, levanta a tua mão e glorifica o nosso Deus e aplaude o nosso Deus na noite de hoje. Para Jesus pode ser mais forte, amém, igreja? Se coloque de pé, igreja, vamos passar os recados, amém? Ensaio só o mês que vem, amém? A gente acabou de sair um banquete espiritual, uma festividade, então ensaio só o mês que vem, tá? Em junho, tá? Em nome de Jesus, amém? Quero agradecer aqui ele que eu te vi, tá bom? Fiquei feliz, tá? Você falou que vi, você veio mesmo, amém? Pelo casal, pelo Rogério e a sua esposa. Fico feliz que vocês conseguiram vir, amém? Por toda a igreja venceu a sua carne e conseguiu estar aqui na casa do Pai. Não tem lugar melhor para estar. Davi disse, mais vale um dia nos atos do Senhor do que em qualquer outro lugar da face da terra. Você está aqui, você não está perdendo tempo, você está investindo o seu tempo. Enquanto você está aqui, Deus está cortando um laço, quebrando o arco, dando um livramento, por amor a minha e a tua vida. Os teus têm livramento, igreja. Quando a gente busca Deus, a cobertura de proteção espiritual alcança o meu, alcança o Deus. Você acredita nisso? Às vezes meus irmãos são policiais, eles falam cada coisa para mim, eu falo, meu Deus, né? É Deus puro, né? Deus que guarda, Deus que livra, Deus que abençoa, Deus que dá o livramento. Às vezes eles conversam comigo e eu falo assim, meu Deus, né? Mamãe orando, minha intercessora, minha mãe, e é Deus cuidando, igreja. Não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não. A Bíblia fala que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se não for Deus na minha, na tua vida, esquece. Se Deus não livrar, irmão, você sai até na tua simplicidade para ir trabalhar, mas sempre tem uma endemoniada que quer tirar a tua paz. É assim, não é? Né? Tem sempre um cão que quer usar alguém, né? Para querer nos desvirtuar, nos sair da bênção, mas Deus vai lá e corta o laço.
Aquilo que às vezes é para você falar, você não fala, amém? E Deus vai te dando a sabedoria, estratégia, vai te abençoando e te dando a vitória. E você vai sair em todas as lutas, mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque é assim que o Senhor faz, amém? Às vezes eu quero explodir, irmãos, quero falar, aí eu vejo que eu tenho que ter o domínio próprio. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Eu sempre falo para minhas amigas, não edifica, não fala. Você não vai ajudar a pessoa a se levantar, então não fala. Não ajuda a derrubar mais não. Sabe, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra para derrubar a igreja. Já está assim, a gente vive num mundo de vozes, que é voz negativa, é vozes contrárias. Amém? Queira ouvir a voz de Deus, queira aquilo que Deus tem para você, igreja. Queira aquilo que é do céu, queira aquilo que é do céu, para minha casa, para minha família, para os meus. Falo, Deus, eu não aceito nada não de Satanás não, está repreendido em nome de Jesus. E é assim, a gente tem que andar em espírito sobre essa terra. Amém? Porque a gente está na terra, igreja. E é lá fora que a gente faz toda a diferença, amém? Que as pessoas possam ver a luz e a glória de Deus na minha e na tua vida. Amém, igreja? Tem uma cantina ali abençoada, uma canjica bem quentinha. Passa ali, abençoe. E vamos entregar, né? Essa semana nas mãos do Todo-Poderoso. Entregar nossa vida perante o altar. Que Ele vem esconder a minha e a tua vida no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, onde a Bíblia diz que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, praga alguma vai chegar à nossa tenda, porque o Senhor dá ordem a teus anjos para guardar a minha e a tua vida, amém? Vamos entregar esse início de semana nas mãos do nosso Deus. Terça-feira, amém, tem culto, o pastor Paulo vai trazer um irmão aí, né, pastor Paulo, está de pé? Amém, vai trazer um homem abençoado aí para ministrar o nosso coração. Ele não conseguiu trazer outra terça, mas ele vai trazer essa terça, amém? Para estar edificando a nossa vida. Então, terça-feira tem culto, amém? Eterno e soberano Deus, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós te agradecemos pelo privilégio e a honra de aqui estar nos teus atos, na tua casa de oração, um lugar reservado, Pai, para te adorarmos, para te reverenciarmos, Pai, para ti, meu Pai, prestar o nosso culto racional, culto com entendimento, culto de gratidão, Pai, por tudo quanto o Senhor não tem deixado faltar sobre a nossa mesa, o pão de cada dia, pessoas que nós amamos, Pai, ao nosso redor, Pai, de se levantar, meu Pai, todos os dias colocar nossos pés sobre o chão, poder ter a nossa vida diária, trabalhar, voltar, Pai, te agradecemos, Pai, porque ainda que sejamos infiéis, falhos, imperfeitos, Tu permanece fiel, Pai. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja. Cobre a tua igreja com o sangue de Jesus, Pai. Nos dá uma semana regada, Pai, de promessas, de vitória na tua presença, Pai. Que a tua luz, a tua glória venha refletir sobre Pai, a vida dos céus, Pai. Destrava, desbloqueia, desamarra tudo aquilo que está amarrado, bloqueado na vida do teu filho, da tua filha, Pai. E que o teu nome, Pai, o nome de Jesus seja honrado e glorificado sobre a vida de cada um, Pai. Que seja uma semana de resposta. Que seja uma semana de vitória, de destravar, Pai. Pai, que o Teu nome venha a ser honrado e glorificado sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Pai, e assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, nos leve em paz e segurança, acobertados pelo sangue de Jesus, Pai. Assim nós já oramos, Pai, porque cremos que o céu já se moveu a favor do Teu Filho e da Tua filha na noite de hoje, Pai. Te agradecemos, Pai. Saímos aqui jubilosos na Tua presença, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, a igreja diz. Amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, agindo Deus,